Tem como um personagem ter milhares de anos de idade e agir feito um adolescente? Há uma tempestade em mim! Se o roteiro foi escrito com a bunda, tem sim. Saudações, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Daniel e sejam muito bem-vindos ao Falha Crítica. Neste canal, falhamos em criticar, mas insistimos, sempre trazendo opinião, cultura pop, storytelling e, sempre que possível, uma pitada de RPG. Hoje, vamos falar sobre um tipo de personagem que é difícil de se escrever, mas que ainda assim é dos mais populares da literatura, cinema e cultura pop em geral. Personagens imortais. Não é de hoje que a imortalidade povoa o nosso imaginário. Uma das obras literárias mais antigas ainda existente tem como tema central a busca pela imortalidade. Estou falando da Epopeia de Gilgamesh, datada de aproximadamente 1800 anos antes de Cristo, e que estranhamente ainda não ganhou uma versão hollywoodiana. No épico, Gilgamesh não chega a alcançar a imortalidade, mas a obra retrata entidades eternas como deuses, além de um casal de humanos, agraciados com a dádiva de nunca morrer, após o evento sumério, equivalente ao dilúvio bíblico. De lá para cá, foram escritas uma infinidade de histórias, envolvendo personagens que driblaram a morte ou morreram tentando. Fique então comigo nesse vídeo, porque nós vamos abordar os tipos de mortais retratados na cultura pop e bater um papo sobre as dificuldades e armadilhas que envolvem a escrita desse tipo de herói ou vilão. E se já curtiu o tema, curte também esse vídeo, não custa nada e imortaliza sua passagem por aqui. Um escritor ou roteirista precisa levar em consideração alguns aspectos quando decide incluir em sua obra um personagem que não precisa se preocupar com a morte ou com o passar de infindáveis anos. Talvez não reflitamos muito sobre isso, mas a vida que nós, humanos, levamos é pautada pela morte. Do pó viemos, ao pó voltaremos, e essa é uma regra válida para todos, independentemente de credo, valores ou classe social. A humanidade é unida sob o véu da efemeridade. Nosso senso de urgência, nossos meticulosos planos para o futuro, nossa necessidade de estarmos próximos a quem amamos, tudo isso só faz sentido, pois temos plena consciência de que nada dura para sempre. Muito do que nos faz ser quem somos vem do fato de que sabemos que um dia, não só a nossa vida, como a vida das pessoas mais valiosas para nós, vai ter um fim. Acho até que é um evento canônico na vida de qualquer criança, quando ela toma consciência de que chegará um dia em que seus pais não mais estarão vivos. É a certeza do fim que nos impele a valorizar o presente. Eu sei que eu nasci e eu sei que eu vou morrer, e o que está entre isso é meu. Como bem pontua a letra de I Am Mine, do Pearl Jam. Ao criar um personagem imortal, o escritor precisa ter em mente que tal característica em comum haverá de causar uma desconexão de seu herói com a humanidade. Caso o personagem seja um vilão, esse problema pode até ser bem aproveitado. Afinal, o sujeito sem qualquer resquício de empatia pode ser um excelente antagonista. De todo modo, o tipo de imortalidade do personagem é de suma importância para sua concepção, pois cada tipo de mortal tenderá a ter visões de mundo completamente diferentes. E o primeiro tipo de mortal de que vamos falar são as entidades imortais. São deuses, anjos, demônios, elfos, espíritos naturais ou qualquer outro tipo de criatura feérica. Em alguns casos, alienígenas também são retratados como imortais, ou imortais são revelados como sendo alienígenas, em um retcon pra lá de safado. Esse tipo de personagem costuma ser descolado da humanidade em sua essência, e parece servir melhor como um coadjuvante em ficções, em que o herói, mortal, salva o dia, mesmo sendo de longe a criatura menos poderosa da vizinhança. Mas é claro que há exceções. Um bom protagonista pode ser uma entidade imortal, desde que o escritor consiga convencer o seu público das razões pelas quais esse protagonista age como humano, se relaciona com humanos, se importa com humanos. A chave está na conexão ou identificação do público com essa entidade. A trama precisa fazer com que você, que está assistindo ou lendo, realmente se importe com o destino dessa criatura, mesmo sendo ela tão diferente de você. Eu gosto muito do exemplo de Sandman, que é uma obra recente com um protagonista poderoso e imortal. Apesar disso, vemos ao longo da série Morpheus lidando com sentimentos de solidão, tristeza e arrependimento, emoções profundamente humanas, que ressoam com o espectador. A imortalidade de Sandman não é retratada como um privilégio, mas como uma responsabilidade esmagadora. Ele, em essência, é prisioneiro de sua função cósmica. Outra obra recente da qual não poderia deixar de falar é Frieren, animação japonesa de 2024.
A protagonista que dá nome à obra é uma elfa que, após derrotar o Rei Demônio, ao lado de seus companheiros de aventura, se encontra diante de um novo desafio: compreender o valor das conexões humanas e o peso do tempo que ela, por ser imortal, negligenciou por tanto tempo. A imortalidade de Frieren é tratada de maneira extremamente sensível, centrada na sua dificuldade em perceber o significado das interações humanas e na incapacidade de compreender o efeito emocional que o tempo tem sobre seus companheiros mortais. O anime enfatiza a fragilidade das memórias e relações que podem parecer triviais para uma elfa milenar, mas que são de imenso valor para os mortais. Essa disparidade de percepção temporal é o cerne da trama, ao ver a elfa se esforçando para entender e assim valorizar os sentimentos de seus amigos mortais. O público se apaixona irremediavelmente por ela. Outro tipo comum de mortais na cultura pop são os humanos transformados, personagens outrora mortais, mas que foram abençoados ou amaldiçoados com o dom da vida eterna. E a cultura pop traz uma variedade muito grande de tipos de imortalidades, abrindo um leque imenso de possibilidades criativas. O primeiro tipo de imortalidade é o da juventude eterna. O personagem não envelhece, não adoece, não vai de arrasta por meios naturais, mas se for arremessado da janela do 15º andar de um prédio por estar usando de sua jovialidade inabalável com a esposa de um mafioso, tenho más notícias. Esse é um tipo de imortalidade comum em obras épicas e de super-heróis, além de ser o tipo de imortalidade atribuída a personagens não humanos como elfos e semideuses. Também não é um desafio tão grande ao escritor, pois não é difícil colocar o personagem em uma situação em que sua vida realmente esteja em risco. O segundo tipo de imortalidade é a imortalidade sustentada. O personagem viverá para sempre, desde que cumpra determinados requisitos que sustentem sua condição. Vampiros são os melhores exemplos desse tipo de imortalidade, pois enquanto se alimentarem de sangue, seguirão firmes e fortes através dos séculos. Alguns personagens podem obter esse tipo de dom por meio de magia, geralmente uma espécie de maldição. Algumas obras podem retratar esse tipo de imortalidade sendo adquirida por meio de tecnologia. De todo modo, esse tipo de mortal deverá dar os seus pulos para não falhar com a condição que o mantém vivo. É o tipo de imortalidade mais comum em vilões, mas também é retratada em obras com mocinhos que rejeitam ou mesmo buscam se livrar dessa condição. Geralmente, esse pacote de imortalidade vem acompanhada de algumas fraquezas que certamente serão exploradas pelos escritores e roteiristas. O terceiro e mais roubado tipo de imortalidade é o da imortalidade por fator de cura. O personagem se cura tão rapidamente que não pode morrer. Sua regeneração é capaz de vencer qualquer eventual doença e usualmente retarda seu envelhecimento. Nos filmes dos X-Men, é mostrado que Wolverine sequer consegue se embriagar devido ao seu fator de cura, o que não o impede de seguir tentando. Em alguns casos, o personagem pode regenerar partes do corpo perdidas, o que inclui membros, ou mesmo regenerar seu corpo inteiro a partir de uma única célula. Esse tipo de imortalidade é extremamente popular em animações japonesas, sci-fi e histórias de super-heróis. Por fim, existe a forma perfeita de imortalidade, com a qual um personagem é verdadeiramente indestrutível. Não envelhece, não adoece e não há nada conhecido capaz de feri-lo fatalmente. Perfeita para o personagem, mas um pesadelo para qualquer escritor. Até mesmo por isso não é tão popular. Desde o tempo dos escritos mitológicos, os criadores de histórias desenvolvem arranjos para lidar com a imortalidade em seus textos. Não é incomum a imortalidade vir com algum tipo de defeito, que a torna mais uma maldição do que uma bênção, como é o caso do mortal Titonos, que a pedido de sua amante, a deusa Eos, recebe de Zeus a vida eterna, mas o soberano do Olimpo se esquece de agraciá-lo também com o dom da juventude eterna. É comum também que o escritor imponha uma outra fraqueza bastante específica que possibilite a um personagem mortal conhecer seu derradeiro fim. Normalmente, isso envolve sua cabeça ou seu coração, mas há outras formas bastante criativas e interessantes. No cenário de RPG Tormenta, há uma divindade chamada Tiatis ou Tiatis, conhecida por ser o deus da profecia e da ressurreição. Os clérigos e paladinos devotados a Tiatis ressuscitam sempre que morrem, sendo virtualmente imortais, com apenas uma ressalva: todos eles possuem uma fraqueza chamada morte verdadeira. Se uma condição muito específica lhe ocorrer, ele morre e não pode ser ressuscitado. E eles desconhecem que condição é essa. No romance O Inimigo do Mundo, de Leonel Caldela, que se passa nesse cenário de RPG, o personagem Roderick é apresentado como um paladino de Tiatis,
cuja morte verdadeira só chegaria por um golpe de lança pelas costas depois de ele ter saído ileso de uma batalha campal numa tarde de verão. De todo modo, não é apenas o eventual fim de um personagem imortal que se torna um desafio para o escritor. Como eu disse há pouco, existe toda uma mudança na forma com a qual o personagem imortal tende a enxergar o mundo. Tudo bem que um rapaz possa ter sido transformado em vampiro na adolescência, mas é plausível que após 300 anos ele ainda queira frequentar o ensino médio, estudar seno e cosseno e se submeter à autoridade de professores com, sei lá, um sexto da idade dele? E o que dizer do fato desse mesmo personagem tricentenário vir a se apaixonar por uma garota de 16 anos? Weird. O tope do cenário escolar é muito comum, mas um bom escritor precisa ser sensato, não apenas para evitar clichês, mas também para repelir ideias conceitualmente ridículas. E já que tocamos no assunto de relacionamentos, precisamos falar sobre a problemática de personagens imortais que se apaixonam por personagens mortais. Claro que justamente esse tipo de problema que gera empatia por parte do público, mas o escritor ou roteirista precisa ser criativo para que o público tenha alguma esperança quanto ao casal. Só assim ele pode estraçalhar essa esperança de forma bem cruel. Uma solução comum envolve a transformação do personagem mortal em imortal, bastante comum em sagas vampirescas. O contrário também é possível, quando o imortal desiste da eternidade apenas para tocá-la. Muito bem colocado na canção do Google Dolls, que é a trilha sonora do filme Cidade dos Anjos. Caso não haja essa possibilidade de equidade entre os amantes, o autor pode acabar por retratar um imortal angustiado, deprimido após séculos vendo partir aqueles que ama. Muitas vezes, a jornada de tal personagem é justamente a tentativa de encontrar alguém como ele para que possa amar sem medo. Em outras, ele já desistiu do amor e busca apenas o distanciamento dos mortais, traumatizado por experimentar incontáveis vezes a dor da perda. Fato é que nossa única referência comportamental de verdade é a humana. Podemos especular como seria o comportamento de alguém cuja mente não mais precisa lidar com as consequências da morte ou do envelhecimento. Mas não é por ter esse referencial limitado que um roteirista pode se dar ao luxo de escrever um personagem imortal com características comuns a qualquer outro. O público não engole uma elfa com milênios de experiência e sabedoria se comportando como uma adolescente arrogante e impetuosa, incapaz de considerar qualquer opinião contrária em sua jornada obsessiva. O extremo oposto também é perigoso para o escritor desatento. Não importa se o personagem tem 1000 anos de idade, se a história vai girar em torno dele, é bom que ele evolua com a trama. Muitos escritores caem na armadilha de conceber seu herói imortal com um cinismo típico de alguém que sabe de tudo, já viu de tudo e não se impressiona mais com nada. Bons personagens imutáveis existem, é bom deixar claro. Eles não mudam, mas provocam mudanças ao seu redor. E um bom roteiro é capaz, sim, de conceber um imortal nessa situação. Seja no campo emocional ou filosófico, um personagem dinâmico irá aprender algo ao longo da história e conquistar o público com sua jornada de crescimento, mesmo que já conte com séculos ou milênios de existência. Outra preocupação é com a balança de poder em uma obra. Um personagem imortal pode desequilibrar completamente uma história que envolva ação ou batalhas. Um vilão cujo poder de imortalidade é poderoso demais pode causar momentos frustrantes na trama e exigir o poder do roteiro em favor dos heróis. Da mesma forma, um protagonista invencível irá se desconectar de seu público se a história não conseguir apresentar um risco real a ele. Personagens como Superman são bem difíceis de se escrever. E se o roteirista não quiser ficar apelando constantemente para a Kryptonita Verde, ele precisa lançar mão do lado humano do herói. Seus dilemas éticos, seu senso de justiça, seu código moral. Apesar de seu poder quase divino e de sua estrutura indestrutível, o líder da Liga da Justiça não é onipresente. Portanto, ele não consegue atender todos os pedidos de socorro que houve durante o dia. E quantos pedidos de socorro ele ignora para passar um tempo com sua esposa? Quantas outras pessoas precisavam dele enquanto ele ensinava seu filho a andar de bicicleta? Falando em família, Clark é praticamente imortal. Mas e quanto a sua esposa e seu filho? O Superman é a prova de balas, mas a saga Injustice mostra muito bem o que pode acontecer com a mente do herói caso sua família seja vítima de um ardil de seus inimigos. Na série Superman e Lois, o casal precisa enfrentar uma grave doença que está matando a esposa de Clark, e como qualquer outro marido nessa situação, pouco cabe ao Superman fazer algo a respeito. A imortalidade nos fascina há milênios, tanto que quase todas as religiões pregam a imortalidade da alma.
Se assim como eu, você gosta de escrever e sente vontade de incluir um imortal em sua história, sua obra tem tudo para se tornar ainda mais interessante. Mas tenha em mente que o que fará seu público simpatizar com seu herói não é a característica que o faz tão diferente dos meros mortais. É justamente o contrário. Personagens imortais funcionam melhor quando esses heróis são retratados com uma abordagem humanizada e filosófica, criando uma narrativa que, apesar de seu pano de fundo fantástico, lida com dilemas profundamente humanos. A audiência se conecta facilmente com esses seres imortais, não por sua eternidade, mas por sua capacidade de refletir as complexidades, dúvidas e emoções que todos nós enfrentamos em algum nível, transformando a imortalidade de uma metáfora de poder em uma reflexão sobre o próprio sentido da vida. Me conta aqui nos comentários quais são seus imortais favoritos da ficção. E da não ficção também, por que não? Deixa aquele like brabíssimo que ajuda a imortalizar esse vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Tem muita coisa boa por vir. Obrigado pela atenção, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!